tem tempo de trocar de roupa, às vezes não tem tempo, às vezes nem de tomar um banho, não é isso, minha mãe, né? Não que não tome banho, né? Mas é que tá ali sempre de satisfeita com você, sempre feliz. Tenha você um suculento filé para comer ou tenha apenas um ovo. É sempre a mesma pessoa, não é verdade? Então, gente, o homem que tem uma mulher como eu tenho, a mãe Rose, o homem que tem a graça de ter uma mulher como a mãe Alzira da Oxum, é feliz, né, Nelson, né? É feliz. Então, gente, minha mãe, sem pedir muito à senhora, esteja à vontade, a casa é sua. Já estou há muito tempo. Aqui vai o meu boa noite. Quero pedir a benção aos mais velhos e aos mais novos. E com um grande pesar no meu coração, eu quero dar os pêsames às famílias das vítimas que se foram, porque Deus quis que assim fosse. Mas Deus há de confortá-los. O nosso Pai Mulu também há de confortá-los, dando paz, tranquilidade, para que eles que ficaram cuide dos outros e de si também. Essas são as minhas palavras e os meus pêsames. Boa noite. Minha mãe, bem-vinda, muito boa a sua interveniência nesse sentido, né? Não que eu tenha esquecido, mas valeu. Sinal de que a senhora está sintonizada, a senhora está antenada com o que está ocorrendo à nossa volta, né? É triste, a gente tenta levar a coisa assim num sentido mais assim de gracejo e tudo, porque a vida ela é tão dura, é tão difícil que se nós formos levá-la ao pé da letra, nós vamos viver com os nossos olhos cheios de lágrimas, vertendo lágrimas, né? E nós não podemos deixar passar em branco essa tragédia que se abateu mais uma vez sobre o Rio de Janeiro, principalmente em 3 cidades serranas, que é Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Já contabilizam quase 300 vítimas por conta das enchentes, do desbarreiramento, de casas que foram destruídas, mansões, né? Quer dizer, a morte dessa vez ela foi democrática, ela ceifou vidas de pobres e de ricos. Famílias inteiras foram ceifadas, né, por conta da lama que desceu da terra. E a chuva continua caindo, e nos preocupa, nos deixa o quê? Pesarosos, nos deixa entristecidos e temerosos também, não é? Mas, como disse a mãe Rose, fazer o quê? São os desígnios de Deus. É a cobrança da mãe natureza. Será que esses desbarreiramentos, esses alagamentos, será que há 100 anos atrás eles não ocorriam? Talvez não ocorressem por conta de que não haviam, naquela época, construções irregulares. Ninguém construía ao pé da serra, não é verdade? Ninguém poluía os rios, tá? Vedando-lhe o curso. Então hoje a natureza ela apenas faz o que ela sempre fez ao longo de dezenas, centenas de anos. Chover, chover, chover. Só que hoje ela encontra o que? Obstáculos, né, nesse seu mistério, né, de deixar as águas descer sobre a terra. Então o que acontece? O homem, aquela velha discussão, o homem termina sendo o causador de tudo isso. Aí depois virão as discussões sobre a responsabilidade. O poder público é responsável. Porque o poder público é responsável, sim, por falta de políticas públicas que não proibiu construírem, que as pessoas construíssem no pé da serra, poluíssem os rios, os mananciais, né? Poderia também o poder público construir barreiras de contenção para que quando chovesse, mas isso aí seria apenas o quê? Um paliativo.
Um paliativo. Meu Deus do céu, tudo nós cobramos do poder público. Um poder público, cada dia que se passa, mais deficitário. Imaginem vocês que o poder público ele está tendo dificuldade para colocar algodão, mercúrio cromo, médico, hospital aqui de Saracuruna. Existem 3 andares ainda inacabados por falta de quê? De equipamento médico. Falta de médicos, de enfermeiros. Vocês imaginam? Se eles não têm dinheiro, se eles não têm política pública para colocar em pleno funcionamento um hospital como é o Adão Pereira Nunes, o Souza Aguiar, que vira e mexe está em crise, né? O Hospital dos Servidores é eternamente em crise. Vocês imaginem construir contenção nas encostas lá em cima da terra. Vocês imaginam qual é a preferência em tudo isso daí? São os hospitais, a rede de saúde pública, né? Mas o povo também é responsável. Nós somos responsáveis, com toda certeza. Aí é necessário que ocorra uma tragédia de tal monta, de tal envergadura, para que a gente volte a discutir. Mas fica tudo na discussão. Amanhã tudo volta a ser como dantes no reino de Abrantes. Vão continuar igual aconteceu lá em Angra dos Reis no ano passado. Então, gente, até quando esse conjunto, povo e poder público, vão continuar fazendo tabula rasa de tudo isso aí, fazendo pouco caso de tudo isso? E quem paga é o próprio povo. Hoje nós estamos aí diante aí de números que crescem. Só desabrigados já chegam a quase 600 ou mais. Vítimas, né, quase 300. E continua chovendo. 400 e poucas vítimas, segundo dados da mãe Rose. Então, gente, será que isso não serve como exemplo? Até quando o povo vai se conscientizar de que não pode construir área de risco? Região serrana do Rio de Janeiro é área de risco. Todos nós sabemos. Se você pegar aqui um carro e aqui pela Serra Antiga, Raiz da Serra Petrópolis, a senhora vê aquelas casas construídas assim, não sabe como que aquelas casas foram construídas na pedra, encravada na pedra. Só um milagre que se não chover e não derrubar aquilo tudo. Raiz da Serra tem um chamado Meio da Serra, onde tinha o trem antigo de Dom Pedro II, que ele subia a serra, que era puxado por aquelas correntes de ferro. Tenta passar um dia por ali e você vê a estrada de paralelepípedo, quanto aquilo é perigoso. Está sempre escorrendo aquela água que desce da serra. Você imagina como que não deve estar aquilo? Então, gente, será que não existe uma política pública de proibição para proibir essas pessoas de construir? Ou então que obriga o governo a construir contenções, apesar que a natureza, quando ela vem cobrando seu espaço, não tem contenção que segure. Ela sai arrastando tudo. Então, gente, parcelas de culpa todos nós temos. Então nós somos pessoas abençoadas por Deus, porque não moramos em uma área de risco tão grande. Mas aqueles pobres coitados, apesar que tinha rico também lá, pousadas, né? Teve uma pousada que sumiu do mapa, Nelson. Sumiu do mapa uma pousada. Será que o engenheiro que construiu aquilo, ele não viu? Será que ele não olhou para cima e disse, poxa, isso daqui no futuro der uma chuva dessas brabas, vai arrastar com tudo? Sumiu. Sumiu. Por sorte que não havia um hóspede naquela pousada. Né? E não é porque nós estamos na baixa estação, nós estamos na alta estação. Porque janeiro é alta estação. Aquela família alugou aquela mansão, que era costume alugar para passar. A família do gerente do Banco Icatu botou o pai, a mãe, era aniversário do pai, os filhos, só sobrou ele, parece que uma criança, se não me engano. O resto morreram todos, entendeu? Eu acho que não sobrou nem o cachorro, como diz lá no norte, não é? Então o que acontece? Gente, são coisas que a gente tem que parar para questionar, temos que parar para analisar. Então o Rio de Janeiro vai continuar aqui. Aí quando eu digo aqui, criticando os tais oraculistas de plantão, os idiotas, né? Os bestalhões. Eu assim, porque vai ser um ano, vão já dizer que porque foi um ano que vai ser regido pelas Iabás, se esquecem que o ano passado foi foi algum, e foi um ano rico em chuva, teve enchente, teve o Morro do Bumba, teve Angra dos Reis, e aí foi um ano regido por algum.
Oxalá, não é verdade? Ah, esse ano é porque é um ano regido pelas Iabás, Oxum, Iemanjá e tudo. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto o homem depredar a natureza vai cobrar-lhe este espaço, independente de regência. Então, quando eu digo regência, é algo subjetivo, é algo que a gente discute para incutir uma certa esperança nas pessoas que nos ouvem, mas na realidade ela é outra. Ela é outra. Então nós vamos ter aí, conforme eu disse, um ano de muita chuva. Já começou. Mas não tem nada a ver lá com a influência do planeta, com a influência do Odu, com a influência do Orixá. Nós temos que fazer uma análise material, política e social de tudo isso. Então nós vivemos em um país em que as construções desordenadas, elas existem, elas graçam em todos os estados brasileiros. Lá em Recife existem as palafitas que são construídas na margem do rio que corta, o rio Beriberi, não é isso, né? Lá em Recife. Lá no Maranhão, hoje estão acabando, já acabaram as palafitas no centro da cidade, mas no interior existem as palafitas, no Amazonas, aquelas palafitas que são construídas à beira do rio Amazonas. Quando vem enchente, some tudo, desaparece tudo. Aí eu te pergunto, quem foi? Foi Iemanjá? Foi Mãe d'Água que mandou ele construir a palafita dele lá na margem do rio? Não, foi a necessidade. Foi a necessidade. Mas quando a natureza vem cobrando espaço, ela não quer saber de necessidade de ninguém. Passa todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, a natureza, Iemanjá mandou alguém construir lá no morro do Bumba, no pé da serra. Então, gente, quer dizer, nós vamos ter aí um ano cheio de adversidade, muita chuva, muito sol, vamos ter aí lugares em que vai haver seca, a terra rachada, vamos ter escassez de água, enfim, mas por conta de quê? É o efeito devastador da natureza, quer dizer, é a causa e o efeito. É a causa e o efeito. Qual é a causa? O homem com o seu atuar depredador. Tá? E o efeito qual é? É esse, a natureza cobrando o seu espaço. Então isso independe de Mercúrio ser o regente do ano, o planeta regente, independe das Iabás, independe do Odu, enfim. Então nós estamos falando aqui de realidade, coisa de pé no chão, Então é isso que está... Ah, eu vi isso acontecer, conversa fiada, isso aí não viu coisa nenhuma. Tá? Então nós vamos ter aí um ano com tudo aquilo que nós temos direito. Nós vamos ter um ano com tudo que nós temos direito. Nós vamos ter um ano de violência, nós vamos ter um ano de paz, nós vamos ter um ano de corrupção, novos escândalos que irão surgir, que irão explodir aí em vários segmentos sociais. Por quê? Porque todo povo tem o governo que merece. Então todo povo tem a resposta necessária que a natureza lhes dá conforme o seu atuar. Então se nós no Rio de Janeiro, no Brasil, atuamos de maneira negativa junto à natureza, esta é a resposta. Bem, fecho aqui esse trecho aqui do nosso programa e falando ao coração, eu estou solidário com as famílias, com essa corrente que se estabeleceu de voluntários. Acredito que este é o momento de todo mundo tentar angariar água potável, alimentos, enfim, dar a nossa contribuição nesse sentido. Já existem várias instituições não organizadas, assim dizendo, associação de moradores, sindicatos, enfim, mandando alimentos para lá, porque isso daqui é um ato de solidariedade humana, Cruz Vermelha, enfim. Né? Então, quanto a isso, eu estou solidário e eu peço a Deus, eu peço ao nosso grande Pai Criador para que Ele amenize, Ele use do seu poder para amenizar a força da natureza, para que pare de chover e que possa, então, a Defesa Civil tentar localizar os corpos desaparecidos, né? E que daqui para frente as pessoas comecem realmente, aqueles que conseguiram sobreviver, reconstituir a sua vida. E que logo, logo a gente consiga passar mais essa página de dor e de sofrimento e de perda tão grande para a população do Rio de Janeiro. Que meu pai Xangô, que Olodumare, que todos os orixás protejam essas famílias, protejam as pessoas